Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a nossa terceira aula de homilética, onde a gente deixou exclusivo separado aqui para a gente terminar a comparação entre sermãos. Então, semana passada a gente trabalhou um pouquinho a questão do sermão temático, agora a gente vai passar um pouquinho pelo textual e um pouquinho pelo sermão expositivo. Então, para a gente fazer uma rápida retrospectiva, o sermão temático é aquele sermão que a gente costuma classificar ele como um sermão mais light, mais fácil de se preparar. É aquele sermão que ele não é baseado em um texto bíblico, né? Como costume, principalmente aqui nas igrejas brasileiras, né, algumas igrejas americanas não têm, a gente sempre lê um versículo, uma pequena porção da Bíblia para iniciar uma mensagem. Mas quando você vai pregar um sermão temático, você não precisa ficar preso ao texto. Quando você vai pregar um sermão temático, você precisa de uma frase, de uma expressão, ou mesmo de uma palavra que está ali naquele texto. Vai pregar um sermão sobre amor, sobre esperança, aí você pega um versículo que fale sobre amor ou sobre esperança, e aí você vai montar o teu esboço falando sobre amor e esperança, é claro, utilizando textos bíblicos, e aí você vai montar o seu esboço, os seus tópicos e subtópicos, né, os títulos e subtítulos, com base no tema que você escolheu. Vai falar sobre o amor, aí quais seriam os tópicos? O amor de Deus, o amor dos homens, provas de amor, ou não sei, né? Você vai montar ali e para cada subtópico você vai dar um texto bíblico para fundamentar. Claro, né? Não é porque o sermão temático, isso o escritor da apostila que a gente está usando ele enfatiza bastante, não é porque é um sermão temático que ele não utiliza o texto bíblico que a gente está lendo, que ele vai ser um sermão desalinhado da Bíblia, que ele vai ser um sermão que não tem fundamento bíblico. Não. Vamos falar sobre esperança. Ok, o que a Bíblia diz sobre esperança? Vamos falar sobre vida. O que a Bíblia diz sobre vida? E aí, os temas, os tópicos que você vai abordar, eles vão ter que ter algum versículo, alguma base bíblica aí, mas ele é um sermão que você está mais subordinado ao tema e não ao texto lido, tá? Então, essa era, assim, resumidamente, a característica principal que a gente trabalhou dentro do sermão temático. Aí hoje a gente vai pegar um pouquinho o sermão textual e o expositivo. O sermão textual é aquele sermão que, ao contrário do temático, ele está completamente dependente do texto. Então, todo o esboço, todo o tópico e os subtópicos, eles são dependentes do texto, tá? O sermão textual, ele costuma ser um sermão de um texto pequeno, pode ser um versículo, 2, 3 versículos, ele não costuma ser um texto assim muito longo, onde você vai se debruçar muito sobre aquela história, mas o seu esboço ele vai depender do texto lido. Tá? Por isso a gente deixou aí, né? Enquanto no sermão temático, o pregador anuncia o tema, no textual, ele faz uso de um pequeno texto. E aí, como eu comentei, esse sermão textual, ele, dentro dele, vai ter uma estrutura, dentro do texto, você vai ter ideias, e você vai fazer a estrutura com base nessas ideias. Então, para cada ideia ou para cada porção desse pequeno texto, você pode gerar aí um tópico, 2 tópicos, e depois você vai criando os subtópicos. A grande diferença desse sermão textual para o próximo que a gente vai comentar, que é o sermão expositivo, é que esse sermão textual você tem mais liberdade para percorrer a Bíblia procurando textos que corroborem, que trabalhem junto, que trabalhem na mesma ideia do texto que você escolheu para estar aplicando uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, né? Então, como eu deixei aí, o sermão ele vai ser dividido em partes
E cada parte, cada subdivisão, ela é extraída das ideias do texto, embora também possam vir de outras porções bíblicas, mas que tenham a mesma ideia daquele texto lido, tá? Então, o tema dessa pregação é basicamente o conteúdo do texto. Para a gente não ficar aqui repetindo sempre a mesma coisa, repetindo sempre as mesmas ideias, porque o sermão textual ele é basicamente isso, a gente vai para alguns exemplos mais práticos. Eu deixei aqui para a gente pelo menos 2 exemplos de sermões textual e 2 exemplos de sermão expositivo. Eu acho que a gente tinha deixado uns 3 de sermão temático. Hoje, como a gente vai trabalhar o expositivo e o textual, eu deixei uns 2 de cada para a gente ter uma ideia. Diferente do sermão temático, como vocês viram, a gente tinha o tema, o título, o versículo bíblico, e aí a gente tinha vários degraus, né? Aqui você tem título e subtítulo, aqui você tem tópico e subtópico, como você preferia aí escrever, né? E aqui a gente deixou, por exemplo, uns 3 tópicos, e cada tópico tem o seu A e B, o seu ABC, né? Então vamos começar a desmembrar aqui, vamos começar a pensar que a gente vai pregar esse sermão aqui na igreja ou no nosso grupo. E a gente escolheu o texto de Mateus 7, versículo 7, né? Onde a principal ideia do texto, como a gente deixou escrito aí, é a disposição de Deus em nos atender em nossas necessidades. Tá? Então, vamos dar uma lida rápida em Mateus 7, 7. Perceba que a gente não vai ler um capítulo, a gente vai ler um texto bem simples, bem resumido. Está aí: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando eu comecei a ministrar, eu sempre tive uma determinada dificuldade, porque para mim o texto ele é autoexplicativo. Ele está dizendo, ele está passando uma ideia e é aquilo. Então, se uma pregação ela dura 30 minutos, 20 minutos, eu não sabia o que tanto colocar numa pregação de repente 30 minutos, se o texto já está se explicando sozinho, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Só que existem ideias um pouco mais profundas dentro de cada texto, né? Existem maneiras de você desmembrar esse versículo e passar essas ideias, aplicando-as para as nossas necessidades contemporâneas, né? E aí o autor da apostila, que deixou esse exemplo para a gente, deixou como título a oração persistente, né? O assunto, a oração persistente, eu não sei se eu confundi aqui o título com o assunto, ou, né, mas eu posso dar uma olhada depois antes de mandar esse slide. E aí, a gente tem esse primeiro tópico aí. Pedir significa que necessitamos de algo. Nesse sermão, o pregador ele tem que ter uma boa capacidade de fazer boas aplicações para as pessoas, né? Na hora que você vai falar para a igreja, você não pode ser tão direto, passar a ideia e acabou. As pessoas precisam entender, precisam absorver o que você está pensando, o que a Bíblia está falando, e aí exemplos do cotidiano ajudam. E aí, aqui para começar, ele colocou esse primeiro título: pedir significa que a gente tem necessidade de alguma coisa, e embasou esse primeiro tópico, né, que se desmembra aqui em 2 subtópicos, em Efésios 2:8. Vamos dar uma olhadinha? Efésios 2:8, outro texto curto, que a gente vai ver aqui. Opa, Efésios 2:8, eu acho, cadê? Eu estou sem minha apostila aqui, que eu não alterei esse texto. Esse texto ele era da outra aula. Com certeza tem outro texto, eu posso deixar para dar uma olhadinha depois, mas vamos focar aqui apenas nos subtópicos, então, né? Com certeza ele era um texto falando sobre nossas necessidades ou sobre a maneira como Deus atende. Mas ele desmembrou aqui a questão do pedir, significa que necessitamos de algo, e aí devemos pedir
confiando. E depois, pois aquele que pede, recebe. Então, só aqui a gente já tem pelo menos 3 ideias para ser trabalhado. A necessidade das pessoas, né? Motivo pela qual muitos vão à igreja. A igreja acaba sendo uma opção última para muitas pessoas que precisam de algo urgente, não encontram saída ou solução em nenhum outro âmbito social, né? Aí recorrem à igreja. Então, trabalhar necessidades humanas é algo muito comum dentro de sermões. E aí, pedir significa que necessitamos de algo. E ele começa a falar sobre como a gente deve pedir, né? Ele fala sobre pedir confiando, né? Pois aquele que pede, recebe. Então, são 2 subtópicos aqui, o A e o B, que são complementares. Um vai falar sobre a necessidade de confiança na hora de pedir a Deus. Não pode ser um pedido apenas superficial, apenas da boca para fora, né? Tem que ser um pedido com fé. Aí você poderia emendar aqui outros pequenos textos, sabe? Como aqueles que dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem outros também que falam sobre essa questão de pedir crendo que recebereis, né? Então, eu não vou me lembrar a citação aqui, mas tem alguns versículos nesse sentido. Então, aqui a gente trabalha a questão da necessidade das pessoas, depois a gente vai evoluindo para confiança, né, como aspecto principal na maneira como pedir a Deus, e um porquê dessa confiança, porque aquele que pede, recebe. E aqui poderia ser ilustrado dezenas de exemplos de pessoas que tiveram petições atendidas do Antigo ao Novo Testamento, né? Então, esse sermão textual ele tem essa característica. Você pode ir passeando pela Bíblia, encontrando pequenos textos que ajudam a manter o esqueleto, que ajuda a manter o sermão, o esboço, né, de pé. Então, qual que é o foco? É o texto lido, Mateus 7,7, um texto pequeno. Persistência na hora de pedir. Aquele que bate, recebe. Aquele que pede, recebe. O que bate, a porta se abre. E aí a gente vai falando que a gente tem necessidades, que a gente tem que pedir confiando, porque aquele que pede, recebe. E em cada um desses momentos, para qual você vai dedicar alguns minutos do seu sermão, você pode embasar mais versículos bíblicos, porque como a Bíblia ela é a fonte de fé das pessoas, como a Bíblia é o padrão ali a ser seguido, é um livro crido como inspirado por Deus, quanto mais versículos bíblicos citados, é claro que a gente não precisa ser exagerado, mas quando a gente usa um número maior de versículos para comprovar aquilo que você está falando, isso aumenta a fé das pessoas e traz credibilidade para aquilo que você está passando, para os seus tópicos, para mostrar que você não tirou isso da sua cabeça, que você não pegou num texto motivacional, que você não está imitando ninguém, mas que você tem versículos para mostrar, olha, aquele que tem que pedir de fato confiando, aquele que pede de fato recebe, e seguir aí uma linha, né? Como eu comentei da última vez, é muito importante que você distribua o tempo da sua fala entre os tópicos. Independente se você vai falar durante 1 hora, 30 minutos, 15, 5 minutos. Preparou tópicos, você precisa distribuir. É muito comum as igrejas estabelecerem um tempo de sermão de 30 a 45 minutos. Então, se eu vou trabalhar 3 tópicos, 10 minutos para cada, né, seria uma abordagem interessante. 15 minutos para cada, dependendo do tempo, se for um pouco maior. Tá? Então, isso também é bem importante. E aí o segundo tópico. Buscar significa que o que precisamos está perdido. Então, segue-se falando sobre a questão da necessidade, sobre o fato de que aquilo que a gente está buscando está perdido ou a gente não tem. Enfim, vai continuar seguindo essa linha da necessidade. E aí a promessa, né, nos subtópicos A, B e C,
O perdido será restituído, aquele que busca acha, achamos e que buscamos até que não buscamos mais. Então a gente tem um contraponto. Primeiro, a gente introduz essa ideia de que aquilo que a gente precisa está perdido, né? Aqui a gente, quando faz esse tipo de aplicações dentro de sermões, a gente pode abrir um leque para a quantidade de coisas que as pessoas buscam que de repente está perdido, né? Desde situações mais superficiais, como aquela pessoa que de repente está querendo um aumento no salário, está pedindo a Deus um aumento no salário, como aquela pessoa que está fazendo quimioterapia, passando por uma situação de vida ou morte, passando por luto. Então, de uma maneira ou de outra, 90%, 80% das pessoas que estão num convívio religioso estão buscando algo, e algumas delas em situações mais críticas do que outras, né? E essa questão do perdido será restituído é a questão da mensagem de esperança que a igreja ela traz. Então, quando Jesus ele fala aquele que bate se abre, aquele que bate a porta se abre, aquele que pede recebe, é claro que ele não está generalizando, falando que você pode pedir o que você quiser, que você vai receber. A gente tem que ter cautela quando algumas mensagens, ela não pode ser generalizada e nem literalizada. Não pode ser aplicada a tudo, não pode se tomar cada palavra ao pé da letra, né? Outros textos que dão contexto para esse pequeno texto que a gente leu, né? A gente leu Mateus 7,7, mas tem outros textos em João, por exemplo, que parece que corrobora que aquele que está com Deus pode pedir o que quiser, mas esses outros textos, eles dizem que é aquele que está alinhado com a vontade de Deus, que é aquele que busca pelo Espírito, e aí pode pedir que lhe será dado. Não significa que a pessoa pode pedir para ganhar na Mega Sena, que Deus ele vai simplesmente dar. Então existe uma necessidade aqui de cautela na maneira como vai ser falado, uma dose de responsabilidade muito importante também, para você não fazer promessas vazias para iludir pessoas simples, né, que vão ficar decepcionadas com a fé, que é o que tem muito nas igrejas de hoje em dia, né? Então, existe sim uma intenção de Deus em responder às nossas orações, em nos dar algumas coisas, mas nem tudo vai ser dado. Eu acho que isso é uma observação importante, não foi colocado. Quando a gente trabalha esses textos de pedir e dar-se-vos-á, a gente tem que sempre usar essa reticência, olha, você tem que ter fé, Deus ele dá, ele abre, mas segundo a vontade dele. E nem sempre a vontade dele é a nossa. Não está aqui no texto, não está aqui no nosso esboço, mas achei importante a gente fazer essa pequena observação, tá certo? E aí, o último tópico. Bater significa que aquilo que precisamos está trancado. Então, perceba que os 3 tópicos estão falando sobre a necessidade, né? E os subtópicos é uma resposta para essa necessidade. Primeiro, pedir significa que necessitamos de algo. Buscar significa que o que precisamos está perdido. Bater significa que o que precisamos está trancado. Então está sempre falando que aquilo que se busca parece que está longe de nós. Então sempre vem a resposta para cada um desse tópico. E da terceira é que devemos persistir em oração. Esse é o sentido de bater até que a porta se abre, é disso que Jesus está falando. Mesmo que pareça impossível, porque para aquele que bate, a porta se abre, né? E se você quiser, vai ter outra enxurrada de versículos. Eu até deveria ter colocado aqui, eu acho que me escapou, que corroboram para essas ideias. Jesus ele conta parábolas, por exemplo, de uma viúva pobre, né, aquela mulher desprezada, e que falava para um juiz poderoso que não temia nem a Deus nem aos homens, que clamava dizendo: faz-me justiça, faz-me justiça. E aí o juiz sempre ignorava, e ela insistia, 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 até que o juiz dizendo: ainda que eu não temo a Deus e não temo aos homens, vou fazer justiça a essa mulher para que ela pare de me importunar. E aí Jesus ele está contando esse exemplo
essa parábola como modelo para falar para as pessoas serem persistentes em pedirem aquilo que necessitam, aquilo que é de fato uma necessidade, né? Assim como você tem outros exemplos, lá no Antigo Testamento, se a gente for buscar em Gênesis, Isaac casou com Rebeca, Rebeca era estéril, Isaac acho que tinha 40 anos quando eles se casaram, e a Bíblia diz que Isaac orou para que ele pudesse ser pai, e ele foi ter seus filhos com 60 anos, tipo 20 anos pedindo. Jesus tem outra parábola do amigo importuno, onde um amigo chega a outro, na casa do outro, de noite, e bate na porta, e o que já está em casa, deitado, dormindo, pergunta o que ele quer, e ele fala, olha, veio um viajante à minha casa e não tenho nada para oferecer para ele, me arruma um pouco de comida. E ele fala, não vou arrumar, porque minhas crianças já estão na cama, eu já estou na cama, vai embora. Né? Só que pela importunação, não pela amizade. Jesus ele fala, ainda que ele não abra pela amizade, ainda que ele não atenda pela amizade, pela importunação ele vai atender. Então, Jesus ele nos ensina a sermos importunos nesse sentido de pedir, de buscar em oração, né? Então, a oração ela é algo que está sendo cada vez mais escanteada em muitas igrejas hoje em dia, mas é um ensino insistente de Jesus. E aí, tudo isso, todos esses textos que eu usei, é só para exemplificar que num sermão textual, você tem essa opção de transitar pela Bíblia para você alimentar o seu esboço. Como que o esboço é feito? Só do texto. Você viu que aqui o esboço não fugiu de Mateus 7,7. Mateus 7,7 é buscar, é pedir, é bater, que vai se abrir, que vai receber, e é isso. E aí os 3 tópicos ficou nesse sentido. Né? Pedir significa que necessitamos, subtópicos. Devemos pedir confiando, pois quem pede recebe. Depois, o segundo tópico, buscar significa que o que precisamos está perdido. Daí os 3 subtópicos. Perdido vai ser restituído, aquele que busca acha, achamos o que buscamos até que não buscamos. Depois, terceiro tópico, bater significa que o que precisamos está trancado, e aí devemos persistir na oração, mesmo que pareça impossível, pois para aquele que bate a porta se abre. Então, o esboço ele foi todinho estruturado em Mateus capítulo 7, versículo 7. E aí ele vai sendo alimentado pelos demais textos da Bíblia. Tá? Você pode ir transitando pela Bíblia para você ir alimentando o teu esboço. Coloquei tudo num slide só. Esse segundo esboço, eu acho que eu criei 3, deixa eu ver. Não, coloquei 2. Esse segundo esboço do sermão textual, que tem apenas 2 tópicos ao invés de 3, como era o anterior. O texto usado é Mateus 5:13. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia? Mateus, capítulo 5, opa, fui demais, versículo 13. Então, o texto é: vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, daqui vai sair toda a estrutura do esboço. Todos os tópicos e subtópicos têm que estar subordinados a essas ideias. Nossa, mas é um versículo curto, tem muita ideia aqui. Você é o sal da terra, tá? Isso já traz muita ideia. E se ele não tiver sabor, com o que vai se salgar? Outra ideia. Para nada mais presta senão para ser lançado fora. O que isso significa? Aqui é outra ideia. E ser pisado pelos homens. Então, aqui a gente tem um conjunto que dá para a gente levar. O texto usado a seguir, aqui foi a interpretação do escritor da apostila, que trouxe para a gente. O texto usado a seguir fala sobre nossa integridade e ocupação. E a nossa integridade quer falar sobre o quê? O nosso ser, questões de santidade, fé e caráter. Nossa ocupação, quanto servos de Deus,
combater a corrupção e glorificar a Deus. E aí a estrutura do sermão vai ser essa. Vai falar sobre sermos sal da terra, então vai falar sobre nossa integridade. E aí, o que é integridade? Ele vai desmembrar nosso ser, nossa santidade, nossa fé, nosso caráter. Para cada um deles ele deixou alguns versículos. Então, vamos lá, nosso ser. Ele deixou aí 2 Coríntios 2,15. Vamos dar uma passeada aqui pela Bíblia hoje. 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, o homem sendo caracterizado como o perfume de Cristo. Isso falando sobre o nosso ser. Jó 1:1 fala sobre esse exemplo de caráter, né? de um bom ser. Né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, tudo isso fala sobre as necessidades do nosso ser, aquilo que a gente deve alimentar em nós mesmos. Tá? Então, ser o bom perfume de Cristo quanto cristão e um exemplo de uma pessoa íntegra no Antigo Testamento, que era Jó, e aí ele era reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Né? Então, a gente tem esse primeiro tópico para ir comentando com a igreja sobre essa necessidade que temos de ser íntegro. E depois vai falar sobre santidade. Né? Santidade em Mateus 5,48. Mateus 5 está dentro do Sermão do Monte, por isso tem muitas lições morais. Sede vós perfeitos, né? Dentro da igreja tem muito dessa expressão, dentro e fora da igreja. Ninguém é perfeito, Deus não quer que ninguém seja perfeito. Enquanto na Bíblia a gente tem repetidamente essa petição, né? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Por mais inalcançável que seja a perfeição divina, a busca pela perfeição te leva no mínimo à melhora, né? Então, uma melhora de caráter, uma melhora de postura, de posição. Então, quando a gente fala de santidade, tem versículos que nos levam a isso, né? Outro dele está aqui em Efésios 4:24. É claro, pessoal, você não vai parar para ler todos esses versículos durante uma pregação. Você não vai ficar folheando a Bíblia como se fosse um estudo que a gente está fazendo aqui, né? Mas é ideal que você tenha em mente alguns versículos. Decorados é difícil, mas pelo menos a ideia deles é importante a gente ter em mente. Não precisa saber exatamente o livro, o capítulo, o versículo, mas você sabe que está na Bíblia um versículo que tem a ideia seguinte, que Jesus fala para a gente ser perfeito. Eu posso não lembrar exatamente aonde está, como o texto está estruturado, mas eu sei que ele pede para mim ser perfeito. E isso é importante trazer para a pessoa. Né? Então, Efésios 4:24. E vós vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado a verdadeira justiça e santidade. Preciso decorar todos esses termos na hora de pregar? Não, mas é importante eu saber que tem um trecho na Bíblia que fala, onde a Bíblia fala para a gente se revestir de um novo homem, um homem justo e santo. Né? É uma ordenança que você se revista, que você se transforme, né, nesse novo homem, íntegro, justo e santo, de acordo com os padrões bíblicos. Então, por mais que você não vá do meio do sermão, ler texto por texto, tudo isso é importante. E aí falar sobre o nosso ser, falar sobre santidade, falar sobre fé. Obviamente não vamos ler o capítulo 11 inteiro de Hebreus, mas Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé, onde mostra uma lista de homens do Antigo Testamento que tiveram ali
uma vida excepcional, que fizeram coisas pela fé que nenhum outro homem poderia fazer, né? E depois o caráter, o famoso Salmo 1, que é aquele salmo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse é mais fácil de decorar, que todo mundo usa, né? Então, mas é um outro ótimo exemplo aí de versículo que fala sobre o nosso caráter. Então, para esse sermão, que tem apenas 2 tópicos, a gente se delonga um pouco mais em cada tópico, né? Talvez uns 15 minutos em cada um aí, dependendo do tempo estipulado, né, pela igreja, 15 minutos, 10 minutos em cada. E aí a gente tem que ir falando sobre essas necessidades. Porque quando você é sal da terra, e é disso que a gente está falando aqui de Mateus 5:13, né? Qual que é a função do sal? Ele dá sabor, ele evita que a carne apodreça, né? Numa época onde você não tem refrigeradores. Então, o sal ele tem essa característica de tempero, né? Nada parece que funciona na comida sem o sal, nada tem gosto sem o sal, nada tem brilho, né? Então, o que é essa característica do sal? É a questão do caráter que Jesus está mostrando que os discípulos têm que ter, a integridade deles. E aí ele fala: se o sal for insípido, se o sal não der gosto, para que ele serve? Nada. Então ele fala: olha, você como servo de Deus, sua função é essa. É você ser íntegro, é você ser diferente, é você ser santo. Uma vez que você como servo de Deus não tem nenhuma dessas características, você só serve para ser jogado fora. Então, o sermão duro, né? Diga-se de passagem aí da parte de Jesus, mas sincero e honesto. Uma pessoa que não anda dentro desses padrões de integridade é um sal que não salga nada. Um sal que não salga nada e terra é a mesma coisa, né? E aí ele fala sobre a ocupação, né? Se o sal ele salga, qual que é a ocupação? Combater a corrupção, que é exatamente isso que a gente está falando. E quando a gente fala de combater a corrupção, a gente não está falando apenas de forma ativa, sendo militante, formando um grupo político e não sei o quê. A gente está falando na simples maneira de viver, né? A gente começa combatendo a corrupção em nós mesmos e depois isso se espalha pelo ambiente em que você está. Eu já tive muitos testemunhos, não, né? Muitos exemplos de pessoas que passaram a ter comportamento diferente porque eu estava lá e como eu era cristão parecia que era um pouquinho desagradável vou ficar falando palavrão, vou ficar com certos tipos de piada, ou a maneira como se vestia. Então, às vezes, ou você é influenciado pelo ambiente, ou você influencia, né? Então, não a força, não o grito, não arrumando confusão, mas pelo seu simples modo de ser, você já está combatendo a corrupção e automaticamente você está glorificando a Deus com a sua maneira de viver, né? E essa aqui é a questão da nossa ocupação, que a gente deixou em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Então as nossas boas obras, elas devem ser visíveis, não para a gente se vangloriar, né? Como diz Mateus 6, o que uma mão fez que a outra não veja, mas para que o mundo veja, para que o mundo glorifique a Deus, para que as pessoas olhem para nós e falem, bom, ali vai alguém que realmente serve a Deus, alguém diferente do restante das pessoas, alguém que não tem prazer no roubo, alguém que não tira proveito de situações, alguém que não denigre a imagem dos outros, alguém que não se envolve com corrupção, com adultério, com mentira. Então, as pessoas notam esse tipo de pessoa diferente e glorificam a Deus por causa disso, por causa do seu comportamento, né? Então, aqui seria um exemplo, né? Um segundo exemplo de um sermão textual. Novamente, como eu disse, os tópicos são tirados do texto, os subtópicos também, e os subtópicos podem ser alimentados por outros textos de dentro da Bíblia, tá?
Dito isso, vamos para o expositivo. E a minha água está acabando. Daqui a pouco eu vou começar a tossir. Vamos lá. Sermão expositivo. Qual que é a maior diferença que a gente tem para o textual? Às vezes o pessoal até confunde os dois. Vamos pegar duas diferenças básicas. Sermão textual, você usa um texto pequeno. Sermão expositivo, médio ou grande. Sermão textual, você fica transitando pela Bíblia para pegar outros versículos para ajudar a ideia do texto que você leu. O sermão expositivo, você vai trabalhar um texto só. Você vai trabalhar só aquele texto que você leu. Tá? Então, o sermão expositivo, ele é o mais exigente. É o que mais exige que você o estude, que você faça hermenêutica, que você entre no texto, que você traga detalhes do texto para a pessoa, para a igreja. Então, o sermão expositivo é o que eu mais gosto, mas é o que mais exige, né, de você. É o que você precisa ter conhecimento pleno daquilo que você está falando, senão não dá para você expor. Né? Então, vamos lá. Então, é um estudo bíblico localizado, né? O pregador tem que ter, como eu disse, total conhecimento do texto lido. O texto usado pode ser pequeno ou grande, médio ou grande, deveria estar aqui. O pregador deve explicá-lo e transmitir a lição. Então, é basicamente isso. O pregador deve conhecer as particularidades do texto, pois ele vai ser o único utilizado, como eu deixei aí, né? Diferente do textual, do temático, que você transita por outros textos da Bíblia. E aí eu deixei apenas dois exemplos, né, do sermão expositivo para a gente ter uma ideia, né, sobre como trabalhar. Então, a gente já usou a passagem de Lucas 15, não me lembro se no temático, acho que no temático, no exemplo do temático, quando a gente falou sobre o perdido, que a gente falou sobre os tipos de perdido, falou sobre o filho pródigo, sobre a dracma perdida, a gente falou sobre a ovelha perdida, e aí era um sermão temático onde o tema era o perdido. Aqui é um sermão expositivo para falar unicamente sobre a parábola do filho pródigo. Então a gente não vai passar para outras parábolas, né? Não seja pecado citar alguma outra coisa da Bíblia. Mas o foco é apenas Lucas 15, do 11 ao 32. Então, por isso, como a gente está acabando, eu vou lá dar uma lidinha rápida nele, nem que seja assim, modo scanning, para a gente saber do que a gente está falando, né? Olha só, Lucas 15, do 11. Bom, sermão famoso, então, eu vou dar uma lida rápida. E disse um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai: Pai, me dá a minha parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo, partiu para uma terra longe e desperdiçou todos os bens vivendo dissolutamente. 14. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra fome e começou a padecer necessidade. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava. E tornando em si, diz: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e aqui pereço fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se diante. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestido, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos. Até aqui tá bom, né? Pra gente não ficar muito todo aqui. Porque o sermão ele vai trabalhar principalmente essas ideias. Aqui,
O escritor, ele trabalhou o seguinte título: Deus aguarda com paciência o regresso do pecador egresso. Então ele ficou muito nesse esso aí. Dividiu o sermão em 3 tópicos também. Então ele falou sobre um jovem regresso, um jovem ingresso e um jovem regresso. O que ele quis dizer com o jovem egresso? Esse jovem egresso, essa palavra egresso, ele usou como um jovem fora de si, que ainda não estava em si. Ele vai usar muito essa palavra-chave, né? Eu costumo dizer que para você explicar uma parábola, um texto, seja do Antigo ou do Novo Testamento, você precisa de dar alguns detalhes, né? Então, você pode pegar, por exemplo, o primeiro detalhe: o jovem que pede a herança é o mais moço, ou seja, o mais cabeção, que tem menos experiência, né? Nem todo jovem é cabeção, tem menos respeito pelos mais velhos, mas a tendência é que quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais respeitosa ela vai ficando, mais experiência ela tenha, né? É o costume do mundo, embora não seja a regra. Mas esse jovem aqui é um cabeção, e aí ele quer matar o pai dele, porque a herança fica para você depois que o pai morre. E aqui ele pede a herança, estando ele vivo. Você tem a herança porque o pai dele tinha dinheiro, e ele está fora de si, né? Por que ele está fora de si? Por tudo isso, por rebeldia aos subtópicos, descontentamento, injustiça, e aí ele vai para distante do lar. Então, isso aqui vai ser trabalhado em detalhes, né? Por que ele está descontente? Porque provavelmente o pai dele tem regras que talvez os amigos dele não tenham que seguir essas regras, porque os pais desses amigos deles não colocam essas regras. Ele está num lar rígido, né? Depois você vai ver no mesmo texto que o outro filho que ficou em casa, ele trabalha para o pai, né? Ele trabalha com o pai, e o pai nunca deu um cordeiro para ele se alegrar, né? Então é um pai que tem regras, que talvez coloque os filhos para acordar cedo, para trabalhar no campo junto com ele. Então talvez essas regras tenham trago um descontentamento, e isso gerou uma rebeldia, né? E aí tenha essa injustiça por parte desse jovem que quer a herança, que quer o dinheiro ainda com o pai vivo. Então aqui a gente pode fazer muitas comparações com a maneira como a gente vive, né? Com a maneira como a gente se comporta, né? Porque quando a gente está fora de nós mesmos, nós tomamos atitudes das quais a gente se arrepende depois. A gente fala com pessoas de maneira desrespeitosa, a gente arrumamos brigas que não devemos, né? E por que a questão é o jovem egresso, o jovem fora de si? Porque quando vem a fome, a Bíblia diz que caindo em si, aí ele estava fora de si, parece que agora ele entrou nele, agora caiu a ficha, agora ele entendeu a realidade, né? Então por isso que é um jovem ingresso, agora ele caiu em si. E quando ele cai em si, vem a consciência. Caraca, eu tô aqui cuidando de porco, querendo comer a comida do porco, cadê a comida do porco? Tô passando fome, querendo comer porcaria, né? E os servos do meu pai, os empregados, têm comida, têm pão, se fartar. Então ele percebe a besteira que ele fez, né? Ele estava numa casa com regras que dizia que ele devia arrumar uma mulher e se casar, ele queria a prostituição. Ele estava numa casa com regras onde ele tinha controle do dinheiro dele e não podia fazer qualquer coisa. Ele pegou a herança dele e foi gastar de maneira absoluta. Então, depois que ele fez tudo aquilo que ele quis, que é algo que se repete constantemente na humanidade, ele cai em si. Então agora ele é um jovem ingresso. Então isso aqui é algo que a gente pode trabalhar muito bem dentro do ser humano. A nossa vida dissoluta, a nossa vida juvenil, muitas vezes, não necessariamente juvenil, né? Mas a nossa vida, onde muitas vezes é uma vida de desrespeito, é uma vida onde a gente quer viver sem regras, onde a gente quer quebrar todas as barreiras, onde a gente não liga, a gente desrespeita as pessoas, e o momento que a gente quebra a cara, que a gente cai em si, que a gente vê aqueles conselhos que a gente dispensou realmente fazendo sentido, né? Então,
Ele desiste dessa vida louca porque ele não volta para casa imediatamente quando o dinheiro acaba. Isso aqui é um outro detalhe, né? Dinheiro acaba, ele vai virar pastor de porco. O dinheiro poderia acabar, ele poderia ter voltado para casa, mas talvez a vergonha, né, a humilhação, às vezes é algo que impede muitas pessoas de vir para a igreja ou de retornar à igreja, né? A vergonha, a humilhação de ter saído, feito tudo de errado e a vida ter dado aquela virada de cabeça para baixo. Então, quando a pessoa se arrepende e de fato se converte, ela muda a estrada dela. Ela recebe em si essa humilhação, ela se auto-humilha e pega, e aí o sentido dessa palavra conversão, né, pega outro caminho, pega outra estrada, que muitas vezes é a estrada de volta da onde você saiu. E agora sim, o terceiro tópico, ele é um jovem regresso, ele é um jovem que chega ao seu lar, né? E o que é interessante é que ele, antes de voltar, ele ensaia a frase: vou voltar para a casa do meu pai, quando eu chegar lá eu vou falar: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus funcionários, como um dos seus trabalhadores. E quando ele volta, para a surpresa dele, ele está voltando, o pai vê ele, o pai corre e o abraça. Isso aqui é algo interessante, porque dentro da cultura desses povos antigos, é o menor que corre até o maior. Não é o maior que corre até o menor, mas o pai que está em sua razão, o pai que tem dinheiro, o pai que deu dinheiro para o filho desperdiçou, é ele que corre até o filho, mostrando a alegria de Deus ao ver um pecador de fato convertido voltando para o caminho dele, né? Então, a figura aqui que Jesus está usando é essa. E aí, quando ele chega lá, ele é recebido pelo pai e existe uma festa, uma alegria intensa, porque ele estava morto e agora ele está vivo. Então perceba que o texto ele é mais longo justamente porque tudo aquilo que o sermão precisa está no texto, tá? Você não precisa buscar elementos em outras partes da Bíblia, mas é importante que você tenha um conhecimento sobre a cultura, sobre os costumes, sobre quem escreveu, sobre quem está falando, sobre o tipo de texto qual está falando, se é uma parábola, se ele está falando sobre a lei, se é uma canção, né? Lembra? Fazer toda aquela exegese para poder fazer a hermenêutica, desconstruir o texto, pegar os seus detalhes, se necessário for até a linguagem original para você ver os sentidos de algumas palavras-chave, para você trazer a interpretação correta para as pessoas, né? E a aplicação ali para o povo que está te ouvindo, tá certo? Então isso aqui é um exemplo de sermão expositivo, né? Tem vários exemplos aí na apostila. Não vou entrar em detalhes nesse aqui, né? A gente já viu a nossa cota de 3 sermãos aqui, mas deixei também como exemplo esse sermão das 10 virgens, né? Que fala sobre a vinda de Jesus em Mateus capítulo 25, do 1 ao 13, aonde Jesus fala de um casamento, né? E aí tem 10 virgens, 5 virgens são prudentes, 5 são loucas. O noivo demorou para vir e as 5 prudentes tinham óleo em suas lamparinas e óleo reserva. O óleo de todas elas adormeceram, o óleo começou a acabar, mas as 5 prudentes tinham mais óleo reserva para a lamparina ficar acesa. As outras 5 tiveram que ir comprar óleo. Quando ela foi comprar óleo, o noivo veio, as 5 prudentes entrou, as 5 loucas ficaram do lado de fora. Tudo isso representando a necessidade de se manter vigilante esperando a vinda de Jesus, né? E aí aqui tem 3 tópicos: o cortejo nupcial, as 10 virgens e a diferença de 5 e 5, né? A crise da meia-noite, por falta de moralidade e da melhor hora do sono, ou seja, todas elas dormindo, nenhuma mais estava esperando o noivo, né? Mas no tópico 3 você tem esse falidos diante de Deus, por falta de experiência, por falta de vigilância, são aquelas 5 que não guardaram azeite. Claro que para você interpretar esse texto, você precisa conhecer um casamento judaico dos tempos de Jesus, né? Então, para que você possa explicar e as pessoas entenderem o que está se passando,
para você poder fazer uma aplicação. É claro que o texto está falando sobre vigilância, mas é necessário que as pessoas tenham um conhecimento concreto daquilo que você leu, uma vez que você leu um texto médio ou longo, tá certo? Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre... vai revisar um pouquinho esses detalhes sobre a montagem do sermão, falar sobre alguns vistos, algumas coisas que podemos ou não podemos fazer, a importância da introdução, do desenvolvimento, da conclusão, para a gente fechar essa parte de homilética e darmos sequência aí para a última matéria desse curso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.